Boa noite a todos, é com muita alegria que nós estamos aqui para o nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. E com muita alegria mesmo, meus amigos. Sabemos que estamos em momentos assim, né, de provas e expiações, mas que nós tenhamos essa confiança, né, de que dias melhores virão, que estamos aqui para aprendermos cada dia a subir um degrauzinho da nossa evolução. E que nós tenhamos sempre em nossas mentes, quando a gente achar que nenhuma oração a gente consegue fazer, que pelo menos a gente consiga pensar em Jesus e falar o teu nome. Só isso vai nos... Só isso? Isso nos dará uma grande força, nos dará uma diretriz, né? As melhores diretrizes para seguirmos a caminhada. Então, essa alegria que estamos aqui para o nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé, onde a nossa casa física fica em Franca, na rua Campos Sales. E como é de costume, nós sempre iniciamos o nosso Evangelho com uma leitura. Solange, querida. Oi, Tânia, boa noite a todos. Sempre adiante. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Segundo Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 19. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se à beira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como servo miserável de mendicância. Se o pobre é conduzido à elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 132, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Mensagem bem, nada é por acaso, não é o que estamos aqui falando, né, meus amigos? Vamos ter fé e caminharmos sempre adiante com Jesus nos nossos caminhos. Eu quero convidar agora a nossa amiga Keila, né? Que a Keila possa fazer para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Keila. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. A paz e o amor de Cristo esteja sempre conosco, né? Eu convido todos agora a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, né? E agradecer a Ele pelo dia de hoje. Senhor Deus, nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e filosóficos, para o que pedimos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, nós rogamos que o nosso guia espiritual seja conosco e presida a nossa reunião. Agora eu convido a todos a rezarmos aí, né, o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair, entregues às tentações, e livre-nos de todo o mal, de praticarmos o mal. E assim seja, e iniciamos então, né, nossa reunião. Que assim seja. Muito obrigada, querido. Meus amigos, eu vou fazer uma alertinha, né? Que tem hora que a gente esquece. Coloca sua aguinha para fluidificar. E durante a nossa reunião, todos passamos por tratamentos, todos os nossos lares são visitados, né? As nossas águas são fluidificadas, né? Então, fica aqui o convite para quem quiser colocar sua aguinha, a minha está aqui, ó, no meu copinho aqui, deixa aí fluidificando, né? Que os bons amigos espirituais vêm no nosso lar, né? Aqui, as energias boas vão chegando. E antes de eu convidar a nossa expositora da noite, vou convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. A Odília hoje vai fazer... Opa, estou fora. Deixa eu entrar aqui de novo. A Odília vai fazer a leitura, né? Um fragmento da exposição da noite. Hoje o tema é a porta estreita, né? A porta estreita. Item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Item 4. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe eles, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois, pois vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruísse nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos, virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Item 5. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muito bem. Obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. Nós que agradecemos. Gratidão. E agora, meus amigos, eu vou chamar a nossa amiga que irá fazer o estudo da noite. Embora hoje ela está representando a USE Intermunicipal, porque ela é uma pessoa assim, sabe,
ela tem uma bicorporeidade, assim, que ela vai daqui para lá. Onde tem trabalho, ali ela está ali trabalhando, né? Divulgando o nosso evangelho, né? O evangelho de Jesus, né? E é com muita alegria hoje que a nossa querida Ângela está conosco no nosso evangelho. Seja bem-vinda, Ângela, querida. Boa noite, Tânia, boa noite a Boa todos. noite, querida. Realmente, para mim é sempre uma felicidade, né? Mais agora, aquele retorno que eu estou tendo, né? Depois de anos desaparecida, né? Mas o meu retorno está sendo muito gratificante. E é Graças muito a bom, Deus. né? Rever os rostinhos que eu conheço, que eu convivi, né? E então hoje nós estamos aí para esse bate-papo sobre essa porta estreita, né? Essa parábola, eu falo que essa abertura de pensamento que o Evangelho nos dá, né? Então, quando nós falamos dessa porta estreita, né, o que o Evangelho queria nos dizer com essa porta estreita, né? E a gente fica imaginando uma porta muito pequena, que você custa passar por ela, de tão pequena que ela é, né? Porque tudo que é estreito, a gente sabe, né? Mas, na realidade, o Cristo estava tentando nos mostrar que essa porta, né, não era mais nada que uma metáfora que ele estava usando, né? E ele vem aí representar esses nossos grandes desafios, os desafios que nós temos nesse caminhar, não só aqui na nossa existência terrena, mas também os desafios que nós temos que enfrentar também na nossa vida real, nossa vida espiritual, né? Que está associada às dificuldades que passamos, às escolhas que fazemos, né? E que tudo isso exige de cada um de nós um grande esforço, né? Nós temos que estar sempre nesse esforço contínuo, né? E aí vem dizer, olha, o caminho representa também essa ideia, que é a ideia, né, a ideia principal, de que o caminho para o crescimento pessoal e para o crescimento espiritual, né, porque nós vivemos nos dois planos, né, ele nunca vai ser amplo e fácil, né? Nós nunca vamos encontrar tudo pronto, tudo arrumadinho e que é só você caminhar, né? Mas sim, esse crescimento, ele é bem apertado e bem desafiador. Nós temos desafios todos os dias, né? Esses desafios estão aí e nós temos que enfrentá-los, né? Então, todo desafio, né, nos traz um grande crescimento. Nós temos que ter esse olhar, né? Tudo que você enfrenta nos traz um grande crescimento, né? Tem um que vai para o crescimento pessoal e o outro vai para o crescimento espiritual. Hoje, o bom é você pegar tudo e fazer você crescer como pessoa encarnada e, ao mesmo tempo, você crescer como um espírito encarnado. Então, você pega tudo e coloca ali, faz um grande desafio, né? E nós vamos ter outra visão de vida. Você começa a ver, né, através desse conceito, né, desse conceito máximo do Evangelho, você vai vendo que toda dificuldade que você enfrenta, ela passa a ser uma mestra, ou seja, eu falo que é uma professora, né? A dificuldade se torna uma professora adorável. É uma professora que você convive com ela e você vai aprendendo com ela, né? Então, a dificuldade deixa de ser dificuldade. A dificuldade passa a ser, né, uma amizade que você faz na sua existência, né? Porque através dessa dificuldade é que você tem capacidade de medir, né, o seu potencial. E aí você fala, peraí, né, eu consegui. E você vê a sua capacidade individual, capacidade interna que você tem, né, de transpor aquela dificuldade, né? Então, por isso que ela
ela passa a ser assim, não uma dificuldade, naquele sentido de dificuldade, mas sim passa a ser aquela mestra adorável de vida, né? E através de todas essas dificuldades, nós também começamos a ter uma noção correta da nossa fé. É ali que você descobre, através da dificuldade, que ponto que está a minha fé. Eu estou acreditando realmente naquilo que eu estudo? Eu estou acreditando realmente naquilo que, no nosso caso, a espiritualidade vem e me diz? Eu estou acreditando nas boas esperanças, né? Eu falo das boas aventuranças que o Cristo ensinou, né? Que eu acho lindo, maravilhoso, né? Então, é através disso que você vai entendendo o seu potencial, né? Como espírito e como ser humano, e também qual que é o grau da sua fé, né? Então, é ali que aí você fica calmo, tranquilo e sereno. E você sabe que vai passar, né? Você sabe que você tem que enfrentar, mas que você vai passar. E logo, logo você está vivendo uma nova etapa. E essa etapa, não pensem porque você passou por uma dificuldade aqui, que a nova etapa vai ser tranquila. Começam novas dificuldades, né? E aí você fala, nossa, eu nem respirei de uma dificuldade, já estou vivendo outra dificuldade. E aí você olha e fala, peraí, se eu tive condições de enfrentar aquela dificuldade, eu também vou enfrentar essa dificuldade. E assim, a evolução vai seguindo um curso com mais segurança. Eu me torno mais segura, porque eu vou evoluindo e vou entendendo, eu me torno segura, né? E quando eu estou na dificuldade, muita coisa eu tenho que renunciar, eu sou obrigada a renunciar, às vezes, a alguma coisa, né? E quando eu renuncio, eu começo a entender que estão vindo grandes ensinamentos, né? Então, eu sempre falo, ficar 3, 4 anos trancado dentro de uma casa, como eu fiquei, e renunciei de tudo para fazer o que eu tinha que fazer, foi talvez a melhor porta que Deus colocou no meu caminho para que eu pudesse ter todo esse entendimento que hoje eu estou tendo. Então, foi para mim, foi ótimo, foi maravilhoso. Foi aquilo que me fez avançar mais. Então, hoje, quando eu vejo alguém que reclama de coisas tão pequenas, eu falo, nossa, né? E quando a grande dificuldade chegar, né? Como que vai ficar? Então, a evolução segue o curso normal quando você começa a entender essa mola propulsora que se chama dificuldade, né? Que o Cristo veio, olha, vocês vão encontrar dificuldade. Se vocês quiserem vir até o reino, até a casa do meu pai, vocês vão ter que passar por grandes dificuldades, porque vocês não vão chegar aqui através de uma porta que vai se abrir, vocês vão entrar, né? E aí, esses conselhos edificantes que nós recebemos durante esse caminhar nosso, né, são eles que vão nos fortalecendo perante aquilo que nós estamos passando, né? Eu falo que o evangelho, o estudo, né, traz esses conselhos. É só você olhar nas entrelinhas, né? E perante esse perigo que a gente passa, todos esses problemas, conseguimos encontrar o discernimento necessário. O discernimento para receber e aceitar aquilo que chega até nós, né? É ela também, através dessa metáfora, né, da porta estreita, né, que nós vamos entendendo o porquê das enfermidades. O porquê que essa enfermidade chegou até mim, né? E através de uma enfermidade que você começa a pensar em preservar a sua saúde.
Então, se você convive com uma enfermidade dentro da sua família, dentro do seu lar, por favor, veja isso como ensinamento, né? E olha aquilo não com revolta, com perguntas por quê, por quê, por quê, por quê, mas sim, né, para quê? Né? Por que veio até mim? Para mim poder entender que eu tenho que aprender a preservar a minha saúde. Então, é um ensinamento, né? Algumas fases de nossas vidas, né, os espíritos nos ensinam, através dessa metáfora, dessa parábola, que ela também é a figura que chega até nós da incompreensão alheia. Quem é que não sofre a incompreensão alheia? Né? Quem que não tem problemas de incompreensões e que vai fazendo com que nós vamos reajustando, né, internamente, aonde tem necessidade de reajuste? Porque você vai percebendo que se você é incompreendida, é porque ou você está agindo errado, ou a outra pessoa não está vendo a vida do mesmo ângulo que você vê. Então, você vai ter que entender. E aí é onde você faz o reajuste, para que você possa entender a incompreensão. Quando nós passamos pela prova do isolamento, como eu falei atrás, que eu tive que me manter isolada, não por... Eu falo que não é por expiação, nem nada, nem prova, não. É porque Deus, assim, sabia que eu teria condições de me isolar e teria condições de entendimento, né? Faz com que você se volta para o alto. Então, essa porta estreita do isolamento, ela é estreita no começo, depois ela se abre para o alto, porque a gente entra muito mais em prece, muito mais em contato com o plano espiritual e muito mais fazendo o caminho entre terra e universo, né? Então você fica você vai para o universo e você volta para o planeta Terra. Então você fica no espírito e na matéria, você faz esse caminho, a escada, eles falam que é a escada da prece, né? O isolamento através que essa porta estreita nos traz. E quando nós somos abandonados por nossas afeições, quando fala abandonado, é porque as pessoas não te ligam mais, é porque as pessoas, as suas afeições têm outros afazeres, e aí não manda notícia, e nós ficamos naquele desespero, né? Então vem o Evangelho e fala, olha, quando isso acontece, né, vamos entender por que está acontecendo e vamos correr para os braços do Cristo, ou seja, você se volta mais para os estudos evangélicos, para você poder entender. E aí a porta estreita se torna uma porta maior. E quando nós queremos algo, né, pedimos algo, temos desejo de algo, e esses desejos não são satisfeitos perante a nossa caminhada na vida. E aí? Por quê? Então, nós estamos num caminho estreito. Está se apertando o círculo. Porque o que eu desejo não acontece. Como que eu faço para abrir essa porta? Para entender? Eu vou ter que entender realmente as palavras do Cristo. Aí eu começo a entender, olha, peraí, não é assim. Não é porque Deus não quer, é porque assim tem que ser meu caminho. Então eu vou entendendo e eu começo a procurar ideais mais altos, ideais mais espirituais. E depois nós chegamos, né, na visitação da morte, do desencarne, né?
que abre um leque em nossas existências para que possamos refletir mais. Refletir o porquê que eu estou passando esse momento, porque é necessário passar esse momento, porque todos nós iremos passar por esse momento. Mas, ao mesmo tempo, entender, né, que existe a imortalidade triunfante da alma e que você, sabe, é só um momento de separação. E aí os Espíritos vêm e nos diz o seguinte: por onde fores, cada dia agradece a dificuldade que nos melhora e nos eleva à grande renovação. Tudo isso, né, nós vimos, são pequenas dificuldades, são pequenas perante a imensidade do infinito, né, que eu falo que do universo todo. Mas para nós, cada item desse aqui tem um peso para cada pessoa. Cada um vive de uma forma. Porque cada um vai ter uma renovação de uma forma. Mas sempre agradecendo a dificuldade. É ela que nos ensina, é ela que nos impulsiona, né? Ou seja, através das dificuldades, eu começo a procurar o quê? Que nós estamos vendo as pessoas tentando procurar. Conhecer essas virtudes do espírito. Não é que nós somos privilegiados por estarmos na doutrina espírita. É que nós acordamos para essas virtudes do espírito de uma forma mais cedo. Tem pessoas que estão começando agora. Porque não existe outra explicação por tudo que nós enfrentamos se nós não tivéssemos uma história atrás, uma caminhada. Então, quando nós passamos pelas dificuldades, o que acontece com cada um de nós? Nós acordamos para a vida espiritual. Eu acho hiper interessante. Quando a dor chega, o espírito, a vida espiritual vem junto. Então, todo mundo corre atrás, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vamos descobrindo, através desse momento, que eu sou cheia de vícios. Os meus vícios devem ser trabalhados. Eu tenho que trabalhar os meus próprios vícios, né? E eu vou descobrindo que eu sou cheia de vícios. E que eu possuo também hábitos inconvenientes. E que eu tenho que trocar esses hábitos por hábitos com mais, eles chamam de hábitos virtuosos. Ou seja, eu tenho que me posicionar de uma forma diferente. E nós vamos assim correndo atrás daquela famosa paz espiritual. Não tem como você atingir a paz espiritual se você não se conscientizar que você é cheia de vício, completamente cheia de vícios, e que você também possui hábitos inconvenientes. Porque nós pensamos que são só as pessoas que possuem os hábitos inconvenientes e os vícios, que eu não possuo. Não, eu possuo muito. Então, a famosa paz espiritual vai chegando quando eu começo a perceber tudo isso. E que eu tenho esses vícios enraizados em mim. Todos nós estamos aí vivendo, né, existências e existências, todas elas carregadas de vícios. E que nós não vamos conseguir tirá-los agora. Né? Em 2026 eu tiro tudo. Pronto. Né? O processo é lento, é difícil e é sofrido. Por isso que a porta é estreita. O que é mais... Por que é uma porta tão estreita e apertada? Porque mexe com o meu eu. É com o meu interior. Eu não estou mexendo com o interior de ninguém, eu estou mexendo com o meu.
E como o orgulho caminha dentro de todo mundo, eu tenho orgulho tão alterado que eu não olho no espelho e não falo, olha, você é orgulhosa. Mas a Tânia é. Hã? Por isso que é difícil de tirar isso de dentro de nós. Nós trazemos isso enraizado dentro dos nossos espíritos, né? Piramês fala na filosofia dele que as leis espirituais não violentam ninguém. Não existe violência nessa mudança espiritual. As leis naturais, as leis espirituais não violentam ninguém. São as experiências de cada dia que vão despertando para o conhecimento íntimo. Então, não há violência. E nós, às vezes, queremos violentar as pessoas. Nós queremos que elas mudem. Não, quem tem que mudar sou eu. Não é quem está do meu lado. Às vezes ele não está no momento dele de mudança, por que eu vou violentá-lo para que ele mude? Né? O caminhar é diferente entre um e o outro. Cada pessoa de um jeito no caminhar. E a espiritualidade fala o seguinte, está relacionado, esse caminhar diferenciado, está relacionado com a facilidade da vivência dos aprendizados evangélicos. Tem pessoas que têm mais dificuldade de aprender o evangelho. Tá? Por isso que ele está num passo diferente do outro, que tem mais facilidade. Aonde que está essa facilidade? Ah, na inteligência? Não é na inteligência. Está na vivência anterior, que nós já adquirimos em algum ponto dessa reforma íntima. Porque nós não sabemos quem somos, nós não sabemos de onde viemos, e nós não sabemos o que estudamos em outras vidas. Ah, mas a doutrina espírita é tão nova. Não, ela pode ser nova. Eu tenho certeza que comigo é a primeira existência que eu passo pela doutrina espírita. Gente, mas ensinamento evangélico é antigo. É milenar. O Cristo passou por aqui, 2026 anos atrás. E nesse tempo todo eu não tive estudo? Eu não conhecia o Evangelho? É só agora que eu estou conhecendo o Evangelho? Eu posso ter conhecido e não ter dado bola para ele. E eu posso ter conhecido e ter levado a sério. Quando eu cheguei aqui hoje na doutrina espírita, eu tenho uma experiência do Evangelho. Então, o Evangelho explicado pelos espíritos me entra mais fácil. Em contrapartida, o outro, ele está se esforçando, mas ele tem dificuldade. Por isso que nós estamos em caminhos diferentes. Para ter esse conhecimento, nós temos que estudar. Estudar muito. Não é só um pouquinho, é muito. Porque no plano espiritual nós estudamos também. Então, essa reforma íntima, ela está relacionada com o meu conhecimento evangélico. Não tem como eu ter reforma íntima. E aí eu começo a pensar em transformar todos os meus vícios, todas as minhas fraquezas, em amor. Aí eu começo, eu tenho que aplicar a lei do amor. Porque se eu não aplicar a lei do amor, porque a lei do amor é a porta larga, né? Eu vou cair aonde? Eu vou cair novamente no mesma portinha que eu vivo. Uma portinha que tem o egoísmo e o orgulho. Quando eu estava estudando, eu fiquei imaginando, né?
o egoísmo sendo a parte estrutural onde a porta se prende, o orgulho a porta. Né? Então, o egoísmo passa a ser aquela parte, né, que coloca para prender a porta. E ali ficamos nós com essa portinha, né? E quando nós temos isso muito enraizado em nós despertamos o nosso interesse pessoal. Aí fico eu. Eu estou certa, eu estou certa, eu que faço certo, eu que sei, eu que sou a melhor, eu que sou isso, eu que sou aquilo. O resto está tudo errado. Então, passamos a ter esse interesse pessoal. E esse interesse pessoal, gente, vai trazendo as dificuldades em todos os setores. Até que eu chego ao ponto de descobrir, eles chamam de descoberta, a descoberta que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Depois vem a descoberta que todos somos filhos do mesmo Pai. E depois vem a descoberta que todos os nossos bens que nós possuímos são de duração passageira. Pronto. Né? E aí eu começo a viver a fase do desprendimento, do desapego, o famoso desapego. Desapego não é só você jogar roupa usada no saco, entregar, não, eu sou desapegada, né? Eu abro meu guarda-roupa, ponho tudo e entrego. Não, isso não é desapego, isso é obrigação, você dar roupa para quem não tem. Né? Quando eles falam em desapego, né, você vai entendendo que você está aqui de passagem e que você tem que voltar melhor que você chegou. Ou seja, eu tenho que saber usar tudo aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Aí sim eu estou aprendendo a desapegar. Mas e os bens eu não posso possuir? Não, qualquer literatura que você correr para pesquisar, eles falam, olha, os bens fazem parte do progresso. Então você tem bens, você tem casa, você tem isso, você tem roupa, você tem comida, você tem isso, tem carro, você tem... Isso são coisas que você conquista como pessoa, tá? Mas o que eles estão nos chamando a atenção não é você trabalhar para ter um conforto. Eles estão chamando a atenção que você não pode colocar esse conforto em primeiro plano. Em primeiro plano, você vai pôr o conforto espiritual. Aí eu estou no caminho correto. Porque eu sei o que fazer com aquilo que eu tenho. Eu sei administrar, né? Eu sei como fazer e como tomar conta, sabendo que mesmo que eu tenha conquistado, ele é passageiro. E que também tudo que eu recebo não é para ficar guardando. Se eu recebo o dom da palavra, eu não posso ficar com a palavra guardada só para mim. Se eu recebo o dom da inteligência, tudo que eu aprendo eu tenho que passar para frente, eu tenho que ensinar. Por isso que eles falam distribuir com orientação cristã. Aí o Evangelho me ensina, né, o ensinamento de Cristo me ensina como distribuir aquilo que eu recebo. Olha, se eu recebo amor, eu falo que eu recebi tanto amor nos últimos meses, tanto carinho, tanta amizade, né? Que chegou o momento de agora de eu retribuir e distribuir tudo isso que eu recebi na mesma intensidade e na mesma forma. Principalmente com as pessoas mais complicadas. Então, eu vou olhar, estou olhando, né, os complicados.
Porque são eles que precisam do nosso amor, do nosso carinho, porque você recebe. Então, a existência humana é um eterno semear. Nós estamos falando da existência humana, essa existência aqui, né? E dizem que começa no pensamento. A nossa semeadura começa no pensamento e vai até no menor gesto que eu faço. Mas a colheita também será um eterno reflexo da semeadura de cada um. Então é muito a filosofia dessa mudança, né? Ela é muito complexa. Por isso que ela é lenta e sofrida, porque você vai entendendo tudo isso. E quando nós abrimos a boca para falar? A nossa palavra, a espiritualidade fala que ela é uma semente. As nossas palavras poderão semear luz ou semear trevas. O que é isso? As nossas palavras farão alguém feliz, se sentir seguro, se sentir amado, se sentir calmo e sereno. Mas, ao mesmo tempo, a minha palavra pode depreciar, a minha palavra pode injuriar, a minha palavra pode machucar, e a minha palavra pode levar alguém a ter não belos sentimentos, talvez por mim, pela vida ou por outras pessoas. Então, por isso, nós temos que aprender a falar com Jesus. Como que ele falava? E aí, nós vamos nos tornar homens de bem e espíritos de bem, que esse é o nosso caminho. Então, nas etapas da vida, quando fala da vida, nós estamos falando de todo esse caminhar nosso como espírito, né? Que nós temos uma vida só, e várias existências. Né? A vida em si é isso, né? Espiritual, plano material. Agora eu estou encarnada, amanhã estarei no plano espiritual, desencarnada. Então, tenho a minha vida, né? Então, eu tenho que ser feliz em ajudar. Tem que ser a minha meta. Compreender as pessoas para ser alegre. Se eu não compreender as pessoas, eu não vou entender o que é ser alegre, ter alegria. E se eu tenho que entender por que eu devo ser caridoso. Não é o que vai acontecer, qual que é a vantagem que eu vou levar. Não, por que eu tenho que ser caridoso? Ou seja, por que eu tenho que fazer o bem? E aí eu tenho que despertar, tem que ter um despertar, né? Eu falo que tem que ligar, fazer aquele boom. Aí eu falo, onde está o caminho? No aumento do meu conhecimento. E o aumento do conhecimento não é só esse conhecimento intelectual ou só esse conhecimento de uma filosofia, nem nada. É o meu conhecimento íntimo também. Eu tenho que aumentar o conhecimento. Eu tenho que aprender, né, a olhar em todas as direções da vida. Todas as direções da vida. Não esquecendo que o aprendizado é infinito. Eu não vou parar de aprender. Que está sempre existindo algo para que eu busque, para que eu aprenda. E que nenhum conhecimento é inútil. Tem pessoas que falam, não quero ouvir isso, não, que isso não vou aprender nada com isso. Não, você aprende sim. Todo conhecimento tem a sua utilidade. Por isso que nós temos que aprender a ouvir as pessoas. Ele só fala bobagem. Não fala bobagem, não. Você vai aprender, presta atenção que você vai aprender alguma coisa. Então, existe sempre algo para você aprender. O espírito, para ser perfeito,
Leon Denis diz lá no livro Depois da Morte que o espírito, para ser perfeito, quer dizer, para sair dessa porta estreita que nós vivemos, né, precisa tudo saber, tudo. Não pode ficar nada sem ele saber. Que ele tem que passar por todos os caminhos. Aí, quando eu vejo, né, eu falo assim, quando você vê alguém, né, que a gente fala, está no caminho errado. Vamos usar o termo que nós usamos, caminho errado. Eu também já caminhei nesse caminho errado. Eu também já passei por ele. Se hoje eu não estou no caminho errado, é porque ontem eu saí dele. E eu entendi que o caminho era errado. Então, o progresso da alma é em todos os sentidos. Todos. Não fica um para trás. Todos os sentidos. E esses anos, né, de existências é um chamado para esse aprendizado. Como diz a Tânia no começo, com o passar do tempo, nós vamos vendo a vida de outro prisma. É porque nós já passamos por as experiências. Né? E aí, André Luiz fala o seguinte: somos todos iguais, mas os valores individuais foram deixados em estado de sono e que serão acordados pelos nossos próprios esforços. Tá? Você é igual, somos todos iguais, os nossos valores estão todos dormindo e cabe a cada um acordar esses valores com seus próprios méritos. Ah, mas que méritos, que esforços, correndo atrás, descobrindo onde é que estão os seus valores. Então, a vida nos convida, através da porta estreita, a esse conhecimento de procura de todos os meios. Né? E assim, vem um convite, rapidinho, nós já estamos terminando, vem um convite que se chama dor. Essa dor que nós sentimos, ela é um convite para tudo isso que nós vimos, tá? É o convite. Olha, você tem que usar esses seus valores para você crescer. Dor física? Não, dor moral também. Então, quando eu passei esses anos de grande dor, sofrendo, né, pela pessoa que eu amava, e vendo a dor dele e eu sofrendo a mesma dor, eu entendi que era um convite de Deus para que eu tivesse uma nova visão de vida. Aprender, entender, compreender as pessoas, né? Saber perdoar, desculpar, foi através da dor. Então, a dor não precisa vir em mim, mas pode vir numa pessoa que você ama. E aí você, através daquela pessoa, você entende, você acorda para os valores da vida espiritual. Tem que ser assim, por enquanto. Porque vai chegar um ponto que nós não vamos precisar da dor. Né? Porque nós já acordamos. Nós vamos estar conscientes dos valores espirituais. Então, ela está realmente nesse proceder da vida. Como é o caminho? Né? Eu acendo ou não acendo a luz do meu próprio caminho? Cada um sabe o que está fazendo. Eu estou acendendo luz no meu caminho? Ou meu caminho continua escuro? Eu estou tentando passar por essa porta estreita e ver a abertura, né, que eu falo que é a abertura do infinito ao meu dispor. Cada um sabe. Ou seja,
Eu estou tendo consciência do bem? Então, eu preciso ter consciência do bem para conhecer a mim. Se eu não tiver consciência do bem, eu não tenho consciência de quem sou eu. Então, eu tenho que olhar dessa consciência. Aí eu passo a entender que eu tenho que deixar com urgência, de fazer o mal que nós ainda praticamos. Ah, mas eu não sou má. Não, eu também não sou. Mas eu pratico mal de vez em quando. Eu falo mal dos outros. Eu vejo uma reportagem, eu me revolto. Eu desejo o mal para quem comete um crime. Eu acho que, né? Isso é praticar o mal ainda. Eu posso não fazer o mal físico. Eu não mato, eu não bato, eu sou contra a violência. Mas eu ainda tenho até o mal de pensamento. Então, quando eu entendo tudo isso, eu passo a fazer o quê? Nossa, peraí, eu preciso parar com isso também. Quando eu ver alguma coisa, eu vou levar meu pensamento, eu vou fazer uma prece. É isso que eu tenho que fazer na hora, mas na hora, né? Porque assim parece que você muda a sintonia. Ou seja, eu tenho que despertar para o conhecimento das leis naturais, das leis divinas. Eu tenho que entender essas leis divinas. Então, pai, eu vou tentar praticá-las. E aí, essa viagem da vida que nós estamos fazendo, nós fazemos uma viagem para a vida, né? A existência é uma viagem para a vida. Eu começo a colocar essas leis como o guia, tá? O guia máximo da minha caminhada. Então, o conhecimento das verdades de Deus são a forma que nós vamos encontrar de nos livrar do tribunal da nossa própria consciência. Não tem como eu me libertar desse tribunal chamado consciência se eu não tiver o conhecimento das verdades de Deus. Aí sim a porta se abre, eu entro e a minha consciência não vai me acusar. Mas até lá, até eu chegar nesse patamar, eu tenho que estar sempre batendo nessa porta estreita. Eu vou ter que bater constantemente. O Livro dos Espíritos também aborda esse assunto, mas de outra forma. Então, está entre a pergunta 893 e a pergunta 906, que está no capítulo das leis morais, que vai falar do interesse, da prática do bem, da divulgação de notícias. Lá ele fala até dessa divulgação que a gente, da escrita. Parece que está bem atualizado. Né? Hoje eu estava estudando essas perguntas e eu fui pesquisar outros livros, né, para ver, e fala, né, dos jornais, porque na época eram jornais, né, revistas, né, e falando, né, desse conhecimento que você tem que ter discernimento de tudo que você lê, de tudo que você vê. Porque se você não tiver, você passa a não entender esse item que se chama compreensão, né? Você não tem essa compreensão. Então, que nós possamos acordar para esses valores da vida espiritual enquanto nós estamos aqui caminhando, que nós possamos tentar ser espíritos melhores, para que nós possamos ser seres melhores. Na sociedade que nós vivemos, na família que nós estamos. Essa escola tão perfeita que Deus preparou para todos nós. Eu falo que família é uma bênção. Quando fala família, nós vamos lá até
do ascendente, o mais velho ascendente nosso, né? E até o futuro descendente que eu tiver, porque família é isso aí, família não é esse bloquinho. Se eu for falar de família hoje, eu vivo sozinha na minha casa, né? Então, minha família não está comigo aqui dentro. Minha família está toda fora do meu lar, né? Aí ela deixa de ser família? Não. Pelo contrário, quando eu começo a ter esse entendimento, eu vou ver que até o pior dos piores da minha família é o melhor que eu tenho na minha vida, na minha existência atual, porque é justamente aquele pior. Será que ele é pior? Né? É ele que me chama a atenção para a compreensão, para o perdão, para o entendimento, sabe? Para saber por que está comigo, por que caminha ali do meu lado, né? Por que eu tenho que cumprimentar, por que eu tenho que abraçar, tudo isso. Então, essa consciência, né? Essa consciência de quem sou eu, de todos os vícios que eu carrego, né? Faz com que a minha porta vai se abrindo. E aí, para terminar, só para chamar a atenção, a Tânia deve até conhecer essa imagem. Nós temos uma imagem que tem um Cristo parado numa porta. Ele está lá assim, com a mão assim na porta. Aquela imagem é bem explicativa. Aquela porta nunca vai se abrir, porque ela não tem maçaneta. Se vocês olharem naquela imagem que corre na internet, aquela porta não tem maçaneta. É uma porta sem maçaneta. O Cristo está com a mão assim, mas não tem maçaneta. Aquela porta só se abre se a pessoa que está do outro lado abrir. Então, o Cristo, a doutrina, só vai entrar dentro de mim se eu permitir. Se eu abrir a porta do meu coração, do meu pensamento, para tudo que eu aprendo na doutrina espírita e tudo que eu aprendo nas palavras do Evangelho, se eu abrir a porta, tudo entra. Mas se eu ficar só observando pelo buraquinho da fechadura, né? Só ali observando, nunca vai entrar. E eu nunca vou caminhar nesta vida, estou falando nesta, porque outras vão existir. Né? Então, que nós possamos abrir a porta. E bendita doutrina que nos consola, essa mesmo. Né? Então, essa imagem está explicando muito bem. A portinha existe, mas tem alguém do outro lado, e o Cristo está de cá. Ele está ali batendo, todos os dias, todas as horas. Mas é nós que temos que abrir. Então, a gente só tem que agradecer a Deus. Então, para vocês, muito obrigado pelos momentos, pela oportunidade de estudo que vocês me permitiram, que a doutrina me permite, que eu possa aprender com todos vocês, como eu aprendo. Tem muitas pessoas aqui que me ensinam muita coisa, que eu aprendo muito. Né? Eles pensam que não, mas eles me ensinam. E que Jesus possa nos amparar sempre, e que essa espiritualidade tão linda e maravilhosa que nos guia esteja sempre presente na vida de cada um. Obrigada a todos pela paciência e por tudo, e pelo carinho também. Um beijo carinhoso e até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos, Ângela. Eu estava aqui refletindo tudo, né? São várias coisas que a gente vai aprendendo nessa caminhada, né? Essa porta estreita aí, que muita gente tem hora que quer usar o monjaro espiritual, né? Mas esquece de fazer a sua reforma íntima. Aí não consegue passar pela porta, né? Então, que a gente possa, né, amiga?
A falta da reforma íntima nos impede. É a barreira que nós temos. Aí, por que que eu não tenho paz? Por que que eu não sou feliz? Ora, está ali a resposta. Você não é feliz porque você não está mexendo com o seu eu, né? Você tem que mexer com o seu eu, trabalhar o seu eu, né? E aí você vai crescendo. Aí eles falam, você vai se amando. Se amando. É verdade, amiga. Gratidão, Ângela. Foi muito bom ouvi-la Foi. novamente. Eu que agradeço, Tânia. Você possa voltar aqui esse ano muitas vezes mais. Se E Deus quiser. possamos também nos encontrar, né? Aí na divulgação do Evangelho. A gente se encontra por aí, Tânia. Fica conosco só para a gente fazer o encerramento. Não, fica assim, tá? Vai ser um prazer. Queridos, estamos aqui então, né, finalizando mais um Evangelho Online. Lembretinho da próxima semana. Já é começo de mês, né, meus amigos? Segunda-feira que vem já estamos em março. E a primeira segunda-feira nós teremos aí a nossa amiga Valdete, que vai continuar com as questões, né? Com a segunda parte do livro do Céu e Inferno, né? Das transições desencarnatórias, né? Os vários tipos de desencarnação. Então, fica aqui o convite para estarem aqui conosco, né? E a Ângela falou, né, do Cristo e da porta, né? Sem a maçaneta, sem nada para abrir. E todas as vezes que eu vou fazer a minha última fala aqui, eu sempre lembro do Jesus adentrando os nossos lares, né? Que a gente possa estar aberto, sem nenhum tipo de fechamento, né? Estar aberto para os ensinamentos do nosso querido amado Jesus. Então vamos agora, meus amigos, agradecermos por mais essa noite, agradecermos pelas falas da nossa querida amiga Ângela. Vamos agora abrir as nossas portas para que Jesus possa adentrar ao nosso lar, adentrar em nossos corações. E que os amigos espirituais, a equipe do Senhor José Marques Garcia, os nossos bons amigos, né, os nossos espíritos familiares, que já têm oportunidade de vir participar do nosso Evangelho, que possam também vir estar conosco, recebendo essas energias benéficas, que as nossas águas possam ser fluidificadas, que todas as nossas tristezas, as nossas doenças morais, materiais, possam se dissipar dos nossos corpos, Senhor, e que essas energias benfazedoras cheguem a todos os nossos amores, os mais próximos, os mais distantes, os desencarnados, também possam chegar aos nossos companheiros de jornada terrena, né? Esses nossos amigos anônimos que cruzamos pelas ruas, os que estão nos presídios, nos hospitais, nos lares de idosos, Senhor. Abençoe a todos, abençoe a infância desses espíritos que estão aqui em nosso planeta, em nosso país, para que possam sempre caminhar nos caminhos que Jesus caminhou, que possam ter os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Por tudo isso, só temos que agradecer. Gratidão, Deus nosso Pai, gratidão, Jesus e bons amigos espirituais. Seu Adalto? Sim. Ó bem-aventurada Virgem Maria,
Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, dos maus pensamentos, das cenas terríveis do dia do juízo, das pragas, das bruxarias, dos malfeitores, ladrões, arrombadores, assaltante e assassino. Minha amada mãe, eu, prostrado agora aos vossos pés, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio imploro perdão ao boníssimo Deus. Rogai ao vosso divino Jesus por nossas famílias, para que desterre de nossas vidas todos esses males, nos dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça de sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, desterrai de nós todos os males e maldições, afugentai de nós a peste e o desassossego. Possamos, por vosso intermédio, obter a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas e ser felizes por toda a eternidade. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Muito obrigado, seu Adalto. Obrigada, amigos. Obrigado aos que nos assistiram posteriormente. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Jesus, amigos. Gratidão infinita.